o Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 30 até o 37, nós vamos estar mencionando. Sua tradução é igual a minha? Em resposta, disse Jesus: um homem desse Jesus. Não, o 30. É. Você quer ler? O Evangelho de Lucas, o capítulo 10, o verso 30 até o 37. Presta atenção para vocês verem que coisa preciosa essa palavra, gente. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve a piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, voltando aqui para mim. Eu quero compartilhar uma ministração da palavra do Senhor aqui, desta palavra a qual a Suzy acabou de ler. Jesus, como a gente viu, Jesus estava ali ministrando e ensinando para os discípulos, como era de costume ele fazer. Quando um perito, na lei, se levantou para pôr Jesus à prova. Preste bem atenção. Para pôr Jesus à prova. Mas quem é o perito, Leila? Quem era esse homem? O perito eram as pessoas que conheciam profundamente, a fundo, as leis de Deus, a lei de Deus dada a Moisés. Então, aquele homem era alguém que conhecia profundamente a lei de Deus que foi entregue a Moisés. E aquele homem, isso está nos versículos antes da leitura que Suzy fez. E aquele homem se levanta para pôr Jesus à prova e nós vamos ver que ele vai lá, Ele vai lá e faz uma pergunta para Jesus. Ele pergunta assim: mestre, mas o que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? Ele faz essa pergunta para Jesus. E Jesus vai lá e responde ele com a outra pergunta. No versículo 26, Jesus fala assim: o que está escrito na lei? Respondeu-lhe Jesus: como é que você lê a lei? Jesus pergunta isso para ele. Ele vai lá e responde para Jesus. Olha o que ele responde para Jesus, gente. No versículo 27, voltando uns versículos antes, ele responde assim: respondeu ele: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, aquele homem se levanta para questionar Jesus, e ele vai lá e faz uma pergunta para Jesus: o que eu tenho que fazer para me herdar a vida eterna? Jesus vai lá e fala assim: o que está escrito na lei mesmo? Como é que você lê ela? E ele vai lá e responde isso daqui:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como a si mesmo. Como eu disse, aquele homem era alguém que conhecia a lei profundamente. Sabe o que Jesus fala? Jesus observa bem aquele homem, o que aquele homem responde. E aqui eu já quero abrir parênteses para a gente comentar esse versículo. Quando nós amamos a Deus de verdade, nós temos 3 atitudes. Quando nós amamos a Deus de verdade, nós temos 3 atitudes. Presta atenção comigo. Nós temos a atitude de honrá-lo, nós temos a atitude de obedecê-lo e nós temos a atitude de amá-lo. Quando a gente ama a Deus, automaticamente a gente ama o nosso próximo. Isso é profundo. Quando nós amamos a Deus de verdade, nós automaticamente, naturalmente, a gente tem essas 3 atitudes. Quem não honra a Deus, não tem como amar a Deus. Quem não obedece a Deus, não tem como dizer que ama a Deus. Quem não ama a Deus com as suas práticas, com as suas atitudes, não tem como amar ao próximo, né? Uma coisa puxa a outra. Mas nós vamos seguir adiante. Tem algo mais profundo para Deus falar aos nossos corações. No versículo 28 e no versículo 29, Jesus vai dizer bem assim para ele, quando aquele homem responde isso, essa verdade, Jesus vai dizer bem assim para ele, respondeu Jesus para ele: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele, para herdar a vida eterna, realmente você precisa colocar em prática isso daí. Amar ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que aí ele continua colocando Jesus à prova. Ele não para por aí não, Suzy. Ele vai lá e fala assim, ele querendo se justificar, o texto está dizendo, ele vai lá e pergunta assim, mas quem é o meu próximo? Eita! E aí Jesus, eu amo Jesus, Jesus ele vai lá, quando Jesus queria que alguém entendesse o que ele queria expressar de uma forma bem, sabe? Bem detalhada, ele usava parábolas, né? Uma história, um exemplo. E aí Jesus começa a narrar essa parábola, que é a parábola do bom samaritano. E aí Jesus diz que um homem estava descendo, foi a passagem que Suzy leu. Aquele homem estava descendo ali de Jericó quando ele caiu nas mãos de assaltantes. E aquele homem foi ali, aqueles assaltantes feriram aquele homem, roubou tudo que ele tinha e deixou ele lá, jogado lá no meio do caminho. Só que de repente, passa por ali, a Bíblia chega a dizer aqui, ó, tiraram-lhe as roupas, deixou ele pelado, nu, espancou ele e foram, ó, embora. Só que de repente passa por ali um sacerdote e um levita. O sacerdote era alguém que estava ali à frente dos trabalhos do Senhor, era um homem religioso, um homem que também conhecia a lei de Deus, mas um homem que ainda não tinha um relacionamento com Deus. Eu quero abrir um parênteses para te dizer, há uma grande diferença de pessoas que fazem parte de uma denominação, de pessoas que têm uma religião, com alguém que tem e pratica um relacionamento com Deus. O que é isso? É isso mesmo. É por isso que muita gente fala assim, por que alguém diz conhecer a Deus? Por que alguém diz que conhece a palavra de Deus, mas tem determinadas práticas, ou faz isso, ou faz aquilo, coisas que eu acho absurdo. Não tem gente que faz esse questionamento com a gente? É justamente por causa disso, gente. Talvez são pessoas que aderiram a uma religião, talvez são pessoas que fazem parte de uma denominação, fazem até coisas, né? Cumpre ali com rituais, ou não perde nenhum culto, tem cargos na igreja, mas ainda não desenvolveram um relacionamento com Deus.
O que vai fazer eu ter uma vida totalmente transformada, o que vai fazer eu viver a verdadeira essência, que é o amor de Deus na minha vida, é eu ter um relacionamento com Deus. Quem não tem relacionamento com Deus, não tem como amar a Deus, porque à medida que a gente se relaciona, a gente se envolve. À medida que a gente se relaciona, a gente ama mais o Senhor. E à medida que a gente ama mais Ele, à medida que a gente se envolve mais com Ele, a gente naturalmente ama o nosso próximo. A gente naturalmente quer dividir, compartilhar aquilo, né? Aquilo que faz bem pra gente. Aquilo que faz bem pra gente. E é notório. Quando alguém tem um relacionamento com Deus, é visível, é notório. Ela não vai sair, não precisa ela sair com a bandeira anunciando. Não. A gente vê, as suas atitudes denunciam. Os frutos dizem. Os seus frutos. E é aí que a gente vê. O sacerdote passa por ali. E talvez ele estava preocupado demais com seus afazeres. E outro foco, né? O foco dele era outro. O foco dele era outro. Talvez ele estava até preocupado demais em fazer um culto para Deus. Esquecendo que o próprio Deus estava observando qual seria a sua atitude. Esquecendo que se ele tivesse parado para ajudar aquele rapaz que estava caído à beira da estrada, machucado, ele também estaria adorando a Deus. Ou ele estaria muito mais adorando e honrando ao Senhor. O levita, que era aquele que estava ali responsável para louvar a Deus nos cultos, também passa e ignora. E Jesus está contando essa palavra para aquele homem. Porque Jesus sabia que aquele homem era um religioso, ele conhecia a lei de Deus, mas ele não tinha um relacionamento com Deus. Conhecer a palavra de Deus não quer dizer muita coisa, não. Nós precisamos conhecer e colocá-la em prática. Tiago chega a dizer... No livro de Tiago chega a dizer, não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Sejam praticantes. Nós precisamos, a palavra ela não tem poder nenhum na minha vida se eu somente pegar ela e carregá-la dentro da minha bolsa ou eu deixar ela aberta lá em cima da minha estante. E a gente precisa abrir o entendimento para a gente entender isso, gente. Ah, Leila, mas eu deixo lá no Salmo 23 ou no Salmo 91 para espantar tudo que for de mal, não vai espantar nada. Mas se você começar a ler, se você começar a meditar, se você crer, se você colocá-la em prática, aí a coisa muda. Aí ela vai ser poderosa sim na tua vida, na tua casa. Amém? Amém. Sabe o que acontece ali? Eu disse que passou e viu aquele homem, dois religiosos, o sacerdote e o levita. E eles nada fizeram. Mas de repente vem um homem, um samaritano. Quem era o samaritano, gente? O samaritano fazia parte de um povo onde eram rivais com os judeus. O samaritano, por não conhecer a lei de Deus, o samaritano, por ser inimigo daquele homem, por o seu povo ser inimigo daquele homem que estava caído no chão, ele poderia muito bem ter passado e feito o que os dois religiosos fizeram. Mas o samaritano não faz isso. O samaritano não faz isso. Queridos, provavelmente aquele homem estava caído no chão, sujo, sanguentado, ferido e desmaiado. Se aqueles dois religiosos tivessem parado para poder ajudar aquele homem que estava caído,
eles iriam ter que gastar o quê? Tempo, dinheiro